Muito bom estar aqui novamente com vocês e hoje a gente vai estar falando sobre um personagem, dois personagens bíblicos muito controversos, que é Acabe e Jezebel. Quem foi Acabe e Jezebel? Acabe ele era o rei de Israel na época, né, do povo de Deus, e Jezabel foi a mulher que ele escolheu para se casar. E Jezabel era uma mulher muito má, muito manipuladora. Jezabel, ela era sacerdotisa de outro deus chamado Baal. E por conta que ela tinha uma maldade muito grande no coração dela e ela adorava outros deuses, ela influenciou Acabe e Acabe se desviou do propósito de Deus e passou também a adorar os deuses, o deus Baal. E infelizmente naquela época até se passavam crianças pelo fogo em sacrifício por conta de tudo isso. Então, o que a gente pode aprender de Acabe e de Jezebel? Jezebel era uma mulher controladora, manipuladora, era mentirosa, não tinha escrúpulos. Há relatos, tanto no capítulo de Primeira de Reis, o 18, e todo o livro, se vocês forem depois fazer um estudo pessoal, vocês vão ver. Ela não media esforços, ela era viciada em poder e controle. E Acabe era um frouxo de caráter, na verdade, era um homem manipulável, era uma pessoa que não tinha pulso. Então, na realidade, quem mandava na nação era de verdade Jezabel, era a mulher dele, mandava tanto na casa como na nação. Então, o que que a gente aprende de tudo isso? Acabe, ele fez uma aliança matrimonial com Jezebel por interesses políticos, mas ele não levou em conta os interesses de Deus. E mais uma vez vemos a necessidade de estarmos atentos às alianças, entendermos que é muito importante a gente selecionar as mesas onde sentamos, as alianças que nós fazemos, seja de amizade, seja de sociedade, mas principalmente a matrimonial. E Acabe, por ser fraco, por ser manipulável, ele acabou trazendo muitos efeitos ruins para a nação e toda a nação sofreu a consequência daquelas ações erradas e daquela ação impensada de Acabe. Isso nos ensina que nós temos que ter uma postura e um caráter firme diante do Senhor e lembrar que todas nossas ações têm causa e efeito e muitas vezes também atingem outras pessoas que estão sobre nossa convivência, estão debaixo também ali do nosso convívio. Vamos ler aqui 1 de Reis, capítulo 18, que diz assim, 18, 21 e 22. Olha só que interessante. 1 de Reis, capítulo 18, 21 e 22. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então o povo, a nação também acabou se dividindo em dois pensamentos, em duas adorações. Houve ali uma prostituição espiritual, a apostasia. E aí Elias disse: Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então, só Elias ficou como profeta do Senhor. E os profetas de Baal eram 450 homens. Então, veja que nós precisamos muitas vezes ter coragem para servirmos a Deus. E eles estão ali divididos entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E o que nós vemos hoje é diferente? Não, infelizmente. Nós sabemos que muitas pessoas têm um coração dividido, horas no mundo e horas para agradar o Senhor. E será que o Senhor ele se agrada desse recebimento dessa adoração? Não. Como Deus também não se agrada de pessoas fracas como Acabe. Como Deus também não se agrada de pessoas mentirosas, manipuladoras e mau caráter como Jezabel. Então, é muito importante a gente lembrar que as nossas escolhas na nossa vida não devem estar baseadas em interesses financeiros, em interesses, de posição, mas devemos estar interessados em fazer a vontade do Pai, devemos estar interessados em fazer a vontade de Deus. Aprendemos aqui que há consequências sérias, porque Acabe ele foi frouxo. Então, qual será a nossa posição? Nós estamos imitando a Jezebel, sendo manipuladores, fazendo coisas erradas, sendo mentirosos, sem caráter, à custa de conseguir o que nós queremos? Ou nós somos igual a Acabe, somos frouxos, nós não nos posicionamos quando muitas vezes somos confrontados na nossa fé, muitas vezes ficamos até com vergonha de dizermos que somos crentes, que somos convertidos de coração,
Se você e eu formos convertidos de coração, nós não vamos ter vergonha de falar do nome de Jesus, nos posicionar, aonde nós chegarmos, identificar a nossa fé, o nosso comportamento. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, muitas vezes, o cristão ele tem a vida travada e não sabe por que muitas vezes agiu lá atrás, manipulando, mentindo, enganando, ou talvez não sendo firme, não se posicionando como cristão. E no mundo espiritual é igual ao mundo natural. Se tem leis universais, toda vez que eu e você desconsidera princípios e essas leis, nós abrimos brechas no mundo espiritual ou maligno, ou no mundo espiritual de Deus. Quando nós fazemos o que é certo, nós colhemos ali os frutos das bênçãos do Senhor, mas quando fazemos o que é errado, nós colhemos os frutos do mundo maligno, de Satanás, infelizmente. Então, muitas pessoas, elas não estão com um coração de verdade no Senhor e não querem de verdade ter firmeza moral. E o que é que está acontecendo? Olha o que diz aqui em Mateus 4:24. As pessoas interesseiras mesmo, elas atraem mais disso. Quem é interesseiro vai atrair interesseiro. Olha o que diz esse texto de Mateus. Mateus é bem forte. Mateus 7:24. Diz assim, ó. Corrigindo aqui, é Mateus 7:2. Diz assim, ó. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, quando a gente tem um comportamento errado, a gente vai atrair pessoas também erradas. E nós também vamos ser cobrados com a mesma medida, com o mesmo comportamento que nós temos com as outras pessoas, também nos será cobrado, porque o trono de Deus, a base é a justiça. Então, muitas pessoas falam do amor de Deus. Amém. Deus realmente é amor, infinitamente misericordioso, mas Deus também é justiça. E ele, assim como um juiz perfeito, se ele não agisse com justiça, as coisas virariam uma bagunça. Então, Deus, ele é soberano e ele gosta das coisas corretas. Então, muitas vezes, nós colhemos as consequências das tomadas de decisões erradas que nós fazemos. Deus, ele nos perdoa, mas ele não nos isenta das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Gálatas 6:7 também é um texto muito forte que diz assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, muitas vezes as pessoas fazem o que é errado, sabem o que é certo, mas fazem o que é errado. Ah, mas só um pouquinho, Deus depois me perdoa. Muitas vezes até premedita o erro e o mal, achando que vai abusar da misericórdia do Senhor. Mas nós esquecemos que o Espírito Santo é o nosso escano da alma. Então, não se enganem achando que Deus não está vendo ou que Deus é só amor, achando que vai passar a mão pela cabeça, porque aqui a Bíblia diz, é clara. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, o que é que nós estamos plantando? O que é? Então, não fique só na sua cabeça com o amor e com a misericórdia de Deus, porque Ele sabe quando eu e você, nós premeditamos o mal, nós premeditamos o erro. E um pecado tramado é diferente da consequência de um pecado de um impulso, igual na justiça tradicional, né? Quando se comete por exemplo, um assassinato de uma pessoa por um impulso ou por uma coisa que você nem queria, é um tipo de julgamento. Mas quando você premedita, que você trama, é outro tipo de julgamento. Então, que nossos corações, eles não se desviem por falta de caráter, nem por ser frouxo demais, nem por ser mau e manipulador como Jezabel, que a gente nem seja Acabe e nem seja Jezabel, tendo sempre em mente que tudo aquilo que eu e você fizermos, nós vamos colher. E muita gente tem problemas emocionais, problemas de saúde, problemas físicos por conta de consequências de erros. Não se enganem. Quando nós cometemos algum erro, nós abrimos caminho para que cheguem coisas ruins para nós, porque a Bíblia é clara: o que o homem semeia, ele também planta. Ou, desculpe, o que o homem semeia, ele também colhe. Então, que fique essa mensagem para mim e para você, que a gente não se engane, que Deus é amor, mas ele é justiça.